bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Gostaria de cumprimentar todos os nossos queridos amigos da Advocacia Catarinense que estão nos acompanhando e cumprimentar esse time maravilhoso que dará início hoje ao nosso curso online em atualização da advocacia no contencioso civil. Quero cumprimentar o ministro Marco Aurélio Buzzi, o professor Paulo Lucon e a doutora Riciane Goulart aqui representando a advocacia catarinense. Então, como nós já estamos um pouquinho atrasados, né, eu peço desculpas aos nossos acompanhantes aqui, nós tivemos um probleminha técnico, mas para nós já iniciarmos, eu vou passar a palavra para o doutor Marco Aurélio Buzzi, que iniciará a nossa fala, só explicando a quem está nos acompanhando, nós teremos 5 cursos dentro do contencioso civil, né, nessa parceria da ESA com o IBDP. Nós resolvemos iniciar por mediação até para nós seguirmos a lógica do Código de Processo, né? Toda essa importância que foi dada na mediação para a resolução dos conflitos, então nós optamos por iniciar o nosso curso de contencioso com a mediação, né? Para que nós tenhamos esse pensamento mais consensual e não tão litigante. Com isso, eu passo a palavra ao doutor Marco Aurélio, que honra tê-lo aqui conosco na Escola Superior de Advocacia de Santa Catarina. Muito obrigado, muitíssimo obrigado. Eu quero iniciar a nossa fala cumprimentando a todos, o professor Lucon, é um prazer, uma honra muito grande estar aqui compartilhando o mesmo ambiente com ele, a Riciane, combativa aí dentro da OAB, parabéns pela sua atuação, a Fernanda Cel também, né, dedicadíssima. Quero cumprimentá-los pela escolha da matéria, nisso eu sou suspeito, porque todo mundo sabe que eu sou apaixonado pela mediação, né? E cumprimentar todos que estão nos ouvindo, advogados, estudantes, afinal, a todos que estão aí prestando atenção, e dizer que, olha, o tema, felicíssimo, por quê? Como a própria Fernanda e Riciane já destacaram, o próprio Código de Processo Civil, né, a gente diria assim, o novo Código, de novo ele já não tem mais nada, né, já está bem, já não é mais novidade. Bem, mas o Código de Processo Civil, junto com a Lei 13.140, junto com a Resolução 125 e junto com uma série de outros normativos, formam, sim, hoje, gostando ou não, admitindo ou não, né, eles formam um microsistema normativo. Tanto é que estão aí, são normas e leis que têm plena vigência no sistema jurídico nacional. Isso é inegável. Até para quem não gosta desses métodos de resolução, não é? Mas é inegável. Bom, portanto, como dizia a saudosa professora Ada Pellegrini Grinover, ela dizia, olha, esses três normativos formam, sim, um microsistema. Bem, carinhosamente falando, as meninas aí não vão lembrar, a Fernanda, a Riciane não vão lembrar, e o Lucon vai lembrar muito pouquinho, que o Lucon também é novo, mas eu que sou o velho aqui da turma, né, eu lembro bem, vocês talvez tenham ouvido falar, o Lucon talvez tenha sentido um pouquinho isso, mas estava lá no início. Mas eu lembro, santo Deus, quando aqui no Brasil, e fomos nós aí do sul do Brasil, Rio Grande, Santa Catarina, Paraná, eu vou carinhosamente dizer assim, a juizada, né, foi a juizada junto com os advogados, né, que iniciamos isso no tempo que não tinha nem lei, não tinha nada, não tinha nem a lei do juizado de pequenas causas, nem isso tinha. E eu lembro que, por exemplo, eu vou citar nomes porque é muito amiga minha, a Sueli Pini, que chegou a ser presidente de um tribunal de justiça, agora recentemente, lá no norte do país, ela chegou a responder processo disciplinar, por fazer mediação dentro do fórum. A turma mais antiga, né, os velhinhos, a gente dizia assim, na época, nós dizíamos assim, os desembargadores mais antigos, nos chamavam, quando a gente se metia muito a fazer isso, dizia assim, meu filho, não faça isso, meu filho. Juiz tem que dar sentença dentro de processo, meu filho. Larga a mão disso, meu filho. A gente ficava com forma de malandro.
de quem não queria trabalhar, né? E olha, eu lembro, na comarca de Ceará, comarca de Diniz Cerqueira, fronteira com a Argentina, comarca de Joaçaba, comarca de Concórdia, especialmente, depois Itajaí, junto com a Univale, depois aí em Florianópolis também, junto no campus, na Asa Branca, na Pedra Branca, perdão, em vários lugares, e sempre com apoio. Nunca tivemos uma grave resistência. Tivemos, sim, pontos de vista divergentes, queira Deus que tenhamos, inclusive, porque isso faz muito bem para a democracia. A hora que todo mundo pensar igual, meu Deus, fica ruim, fica ruim. Eu não sei, aqui a minha tela entrou toda, caiu aí o sistema ou não? Não. Não, está tudo ok. Tudo bem. Tá ótimo. Se acontecer algum probleminha, alguém me chame a atenção, tá? Bem, e também, pelo amor de Deus, quando o meu tempo estiver chegando ao fim, alguém me interrompa, porque senão eu fico falando até amanhã de manhã aqui. Eu não vou nem deixar o Lucão falar. Pode deixar, menino. Eu sou meio abusado nisso aí. Muito bem. Então, eu quero dizer com isso também que nós fizemos esse experimento. Isso não é novidade, não é algo novo. Nem no Brasil é novo, né, e nem no mundo é novo. Os métodos de resolução de conflito existem há muito mais de 2.000 anos. Já em Roma nós tínhamos isso, na Idade Média nós tínhamos isso. Uma parte do território brasileiro, nós conquistamos por meio da mediação internacional, arbitragem internacional. Se você pegar o Tratado de Tordesilhas, o nosso território não tinha nem a metade da área que tem. Foi um acordo com a Espanha, Portugal e Espanha, celebraram um acordo extrajudicial, obviamente, né? Ou seja, bem próximo daquilo que nós temos hoje, onde essas duas potências, naquela época, combinaram que o Tratado de Tordesilhas ia passar onde passou. Mas nós, devido à nossa atividade de plantação, a nossa invasão, a perseguição aos índios, até aí não vamos entrar pela história, acabamos conquistando um território muito maior do que aquele do Tratado de Tordesilhas. Mas para vocês verem como essas práticas são antigas. E em Roma, onde nós tínhamos realmente um procedimento físico dentro do fórum, físico, a audiência não era numa sala, todo mundo sentado, não. No processo romano, as pessoas tinham que sair e passar por fases, proceder, era um caminho. E nesse caminho tinha uma tal de uma estátua chamada Concórdia, a deusa Concórdia. E quando você chegava perante a deusa Concórdia, era a hora de você fazer uma tentativa de conciliação, por isso o nome Concórdia. Não é? Isso nós já tivemos também, mais de 2.000 anos atrás. Então, nada disso é novidade. E agora, para nossa grande felicidade, nós temos no Brasil a Resolução 125, que iniciou lá no Conselho Nacional de Justiça. A Reciane já ouviu eu dizendo isso. Eu, no início, fui mortalmente contra o CNJ. Eu era presidente da Associação aí dos Magistrados de Santa Catarina, que é um tipo de sindicato, vamos dizer assim, né? Mas eu fui muito, muito contra. Eu tenho 2, 3 discursos sentando-lhe a ronca no CNJ, contra a criação e tal. E hoje em dia, nós juízes, damos graças a Deus que existe o CNJ. Foi uma bela conquista para nós, o CNJ. Sabe por quê? O primeiro programa oficial do CNJ, a primeira política pública nacional do CNJ, sabe qual foi? Mediação. O nome na época era Justiça Cidadã. E depois, no governo da ministra Ellen Grace, mudou o nome e passou a ser Movimento pela Conciliação. E hoje é essa realidade que está aí. Os advogados, os promotores, os juízes, os operadores do direito. Quem criou esse sistema, na verdade, fomos nós, os operadores do direito. Isso não foi enfrencado goela abaixo por um legislador que nem da nossa área é. Não. Isso é uma criação nossa, dos operadores do direito. Não é da juizada, não é dos promotores, não é dos advogados, não é dos defensores públicos, não. Isso é algo nosso, dos operadores do direito. Eu lembro que no Fórum de Joinville, depois das 7h30, depois das 20 horas, 8 horas da noite, tinham 2 advogados aposentados já, não eram ricos, eram de classe média, advogado de classe média. E eles vieram pedir para o então diretor do Fórum, que era o Mauro Ineuverme, hoje em dia falecido,
é de Itajaí, ele era de Itajaí, mas se radicou em Joinville. E o doutor Mauro Irineu Verne consentiu que esses dois advogados, não era juiz aposentado, não era promotor, não era nada, dois advogados aposentados, fizessem todo santo dia dentro do fórum de Joinville, à noite, das 8 da noite até as 10h30, 11 horas da noite, todo dia, atendimento a gente pobre lá dentro, para tentar resolver aquele problema. O cara foi lá, comprou um par de sapato. Sapato, não é comprou um carrão último tipo e deu problema. Não é comprou uma carga de tubos tigre e deu problema. Que nada. Era um parzinho de sapato, um par de tênis. E deu problema. Então chamava ali à noite, era resolvido. Cansei de ir lá ver. Eu aprendi com eles. Bem, então com isso eu quero dizer que esse sistema é algo nosso, dos operadores do direito, e ele no início ele foi criado muito na mesma esteira, no mesmo viés do juizado de pequenas causas, que eu tenho a impressão que a maioria das pessoas que está nos ouvindo nunca viu funcionando, porque não é do seu tempo. É um juizado, não juizado especial, juizado de pequenas causas. Depois, como deu muito certo, sem lei nenhuma. Outra coisa que eu quero dizer, o juizado de pequenas causas, já com esse nome, funcionou durante anos, não é dias nem meses, durante anos, sem lei nenhuma. Sem lei nenhuma. Fomos nós que criamos isso, fomos nós, os operadores do direito. Então veja como nós, os operadores do direito, não os juízes, não os promotores, não os advogados, não os defensores públicos, não, nós todos nós, há muitos e muitos anos estamos preocupados com essa questão do acesso à justiça. E nós não somos engenheiros para dar conta do saneamento urbano, nós não somos médicos para dar conta dos problemas da saúde no Brasil, nós não somos de outra área para dar conta de resolver os problemas das outras áreas do país. Nós somos da área da justiça e nós estamos dando conta de, sim, resolver, na medida do possível, com as nossas possibilidades, os problemas que nos são afetos. Eu tenho um grande orgulho de fazer parte desse time. Você faz parte desse time. Nós todos estamos aqui. Então, quando alguém diz assim, mas aquele país ali, eu não vou usar a adjetivação certa, assim, para não impressionar, estou falando para muita gente, né? Mas aquele país lá, vamos inventar o país, um país chamado Abóbora, né? Abóbora amarela. Aquele país, a abóbora amarela, é uma porcaria, por causa disso, por causa daquilo que anda lá, eu não gostaria de viver. Vamos devagar. A nossa parte, nós estamos tentando, e muito bem, com muita seriedade, resolver. Os profissionais das outras áreas, aí é com as outras áreas. Um advogado não pode salvar a medicina do Brasil. Se ele se meter a salvar a medicina do Brasil, a turma que é da área da medicina vai dizer, doutor, o senhor é um estranho aqui, pode ser o melhor advogado do mundo. O senhor aqui é um estrangeiro, não se meta aqui. É como um médico, daqui a pouco, vir querer dar opinião como é que deve funcionar o judiciário. Aí não deu certo. Se bem que nós já tivemos um ministro que... Mas afinal. Então, a história não é fácil. Com isso eu quero dizer o quê? Olha, nós estamos tentando... Está bom? Está perfeito? Está maravilhoso? Claro que não. É óbvio que não. Mas nós estamos, sim, muito bem, conseguindo resolver uma boa parte dos problemas nossos, não digo do judiciário, da justiça, mas da prestação, da efetividade na prestação jurisdicional. Não está uma coisa perfeita, eu sei disso. O Brasil é um dos países, se não é o país, o número 1 do mundo, que tem o maior índice de judicialização. Ou seja, eu não gostei muito da cor da camisa, está belíssima, hein, que a Fernanda está usando. Ao invés de eu, no final aqui da nossa... Ao invés de, ao final da nossa conversa aqui, né, chamar a Fernanda e Fernanda, puxa, Fernanda, da outra vez, não vem com uma camisa vermelha, porque eu não gosto, vem com uma camisa branca e tal. Não, sabe o que eu vou fazer? Sabe o que nós brasileiros fazemos, via de regra? Eu nem falo com a Fernanda, já contrato um advogado, toco-lhe bala nela, já toco num processo. Em cima dela, para na outra vez ela não vir com uma camisa vermelha. Meu Deus! É lógico, eu estou dando um exemplo até infantil, para fins pedagógicos, para as pessoas me compreenderem bem. Então, nós temos uma tendência de judicializar tudo. Eu vou te chamar na justiça, não sei o que e tal. Não é? Então, esse projeto, projeto não, estou errado. Esse programa, agora não é mais projeto, há anos não é mais projeto, é um programa
ele está, sim, levando, principalmente para as classes mais pobres, alguma modalidade de prestação jurisdicional. Me ajudem lá. Primeiro foi o juizado de pequenas causas, que funcionou sem lei nenhuma no Brasil. Depois é que veio a lei do juizado de pequenas causas. Funcionou tão bem que depois criaram, daí sim, a 9.099, essa vocês todos conhecem, que é a lei do juizado civil, estadual, que funciona muito bem, não é tão burocratizado quanto a outra justiça nossa, tradicional, a convencional, que é muito formal, é muito cheia de tratos, de procedimentos, de ritos rigorosos, né? Na 9.099, inclusive, um dos primeiros artigos que abre a Lei 9.099 fala na simplicidade, na objetividade das formas, dos procedimentos, né? Depois da 9.099, sem revogá-la, ela vige até hoje, graças a Deus, né? Nós tivemos a criação dentro dela, nos juizados especiais, né? Nós tivemos a criação ali dentro desses sistemas absolutamente informais, sem lei nenhuma, de novo, da mediação e da conciliação. Aí, depois de anos, quando o Jobim veio e instalou, ele não criou, ele instalou o CNJ, devido à emenda constitucional número 45, ele ficou pouco tempo ainda na presidência do CNJ, foi ele que chamou a juizada dos juizados especiais, os advogados que atuavam nessa área, os promotores, naquele tempo não tinha defensoria pública ainda, e nós, os operadores do direito, nós todos bolamos uma coisa que teve o nome de Justiça Cidadã. Eu nunca esqueço, fui eu que apresentei, eu, Mariela Ferraz, Sueli Pini, uma série, aqui aquele menino, carinhosamente falando, que foi presidente, inclusive, da OAB, uma ou duas vezes, foi conselheiro federal, depois foi conselheiro do próprio Conselho Nacional de Justiça, Kraichinchi, né? Se não me engano, foi o doutor Kraichinchi, e antes dele também, me foge o nome agora, antes dele também o anterior presidente, né? Então, todos juntos, e eu fiquei responsável por apresentar o projeto, e a ministra Ellen Grace olhou para aquilo e tal, eu fiquei meio apavorado, assim, porque ela era muito seriona, né? Ela olhou e disse, não, mas esse nome aqui está muito ruim, né? Justiça Cidadã, vamos mudar isso aqui. Aí eu pensei com os meus doutores, minha senhora sabe, pode chamar do que quiser, desde que não mude o conteúdo do programa, pode botar o nome que bem entender, né? Aí nós mudamos para Movimento pela Conciliação, que é o nome que tem até hoje, né? E aí fomos para alguns estados, né? Alguns estados nos receberam, nós tivemos um estado, eu não vou declinar o nome para não ser mais, para ser descortês, não vou ser descortês, mas um dos grandes estados do Brasil. Eu fui encarregado pelo CNJ para ir perante o presidente, fazer a apresentação, pedir a adesão, inclusive, e eu nunca vou esquecer. O presidente me recebeu magnificamente bem, um cavalheiro, um gentleman. Hoje já não tá, já está aposentado até. Mas me tratou bem, falamos um pouquinho de futebol, um pouco daquilo. Quando fui entrar no assunto, eu não acabei de dizer a palavra Conselho Nacional de Justiça. Não acabei. Ele disse assim, doutor Marco Aurélio, olha, até aqui nós fomos bem, mas daqui para frente, o senhor, por favor, vamos mudar de novo de assunto, ou a nossa visita se encerrou aqui, né? Acabou aqui, porque o meu Estado não vai admitir o senhor trazer para cá, vocês, ele usou esse termo, vocês trazerem para cá esse programa que era o quê? O Movimento pela Conciliação. Hoje em dia é o estado que é o mais adepto, é o estado do Brasil, agora eu vou dizer qual estado é, porque é só fazer a conta matemática, é o estado de toda a federação que tem o maior número de Sejusc, é esse estado, que no início não queria nem ouvir falar nisso. E eu provo isso porque fui eu e dois juízes, na época éramos juízes, dois juízes fazer essa apresentação perante a presidência desse grande tribunal, que é um belíssimo estado. Bem, faço essa introdução para dizer o seguinte, hoje nós temos, em vários artigos do Código de Processo Civil, né, a determinação, não é mais opção, de que se empregue-se esses meios, né, esses meios alternativos, meios mais adequados de resolução do conflito. Está no Código. Né? Nós temos, lá no artigo 3º, parágrafo 2º e parágrafo 3º, a determinação de que isso é uma política, inclusive, do judiciário.
e de que isso é um dos princípios que norteiam todos os demais artigos do Código de Processo Civil. Por isso que está lá no início. Os primeiros 9, 10 artigos do atual Código de Processo Civil são muito mais do que artigos de lei. Eles são princípios, eles são as bases. Ali está o princípio da cooperação, ali está o princípio de que a decisão deve ser de mérito e não só extintiva de um processo, da efetividade e da consensualidade está ali também, da política consensual, procurar resolver os conflitos por via desses métodos consensuais de resolução de conflitos. Então, não sou eu mais, não são poucos mais que estão dizendo, agora é a maioria. E quando é a maioria, é porque também há a minoria, ou seja, há vencedores e há vencidos. E desculpe eu falar assim, quero aproveitar, porque eu devo estar falando para centenas de pessoas aí no meu querido estado, né? Eu sou de Santa Catarina, tenho grande orgulho disso, fiz a carreira todinha minha de juiz em Santa Catarina, a grande parte da minha carreira eu fiz lá no interiorzão, amo o interior de Santa Catarina, o extremo oeste com a Argentina, o meio oeste, Concórdia, o Planalto, fui juiz no Planalto, eu fui juiz em todas as regiões do estado, tenho grande orgulho, satisfação, saudades de viver nesses lugares todos. É maravilhoso, nosso estado é um lugar belíssimo, abençoado por Deus. Mas, voltando. Então, agora, estando no Código de Processo Civil, Santa Efigênia, escrito, comandado, nós não podemos evitar isso. Não é? E ali nós temos várias oportunidades, né? Aquela audiência do 334, que no Código não diz assim, audiência preliminar, não diz, pode pegar lá, não está de preliminar, mas é uma audiência preliminar. Por quê? É parecidíssimo com aquela audiência da 9.099 lá dos juizados especiais, porque antes o legislador foi muito mais do que inteligente, ele foi felicíssimo ao colocar essa audiência ali. Por quê? Porque nem a contestação foi apresentada ainda no processo. Se vocês lerem com cautela, queridos, os advogados estão iniciando agora, se vocês lerem com cuidado, vocês vão ver que, mas poxa, aqui, uma audiência com todo mundo, com os advogados, inclusive, juntos, os advogados das duas partes. Não pode fazer. Se uma parte estiver sem advogado, não faz essa audiência. Ela está errada. Então, já acompanhado por advogado e tudo, mas, santo Deus, por que nós estamos fazendo essa encrenca dessa audiência aqui no início? Por quê? Porque aqui não foi sequer ofertada a contestação, então o litígio ainda não está tão consolidado, no fórum, né? a LIDE, ela não está tão consolidada, ainda é muito oportuno, ainda, não digo fácil, mas é oportuna a ocasião de nós tentarmos uma composição, porque nós estamos longe ainda de ter trazido para dentro do fórum testemunha, feito prova pericial, já tendo comparecido 20 vezes no fórum, já tendo ido falar com os advogados 1 milhão de vezes. Vamos tentar resolver já aqui no início da controvérsia, antes da própria contestação. Então o ânimo realmente é de composição, não é? Bem, e agora nós temos uma novidade. Para quem acompanhou aí, nós temos, eu anotei aqui que é a 13.000, me acompanhem lá, é a 13.994, a lei, eu vou usar um termo errado, sei que eu estou errando, tá? Fresquíssima lei, ou seja, a lei não tem 2 semanas. Pode ir lá ver, a lei não tem 2 semanas de vida, é recém-nata, é a 13.994. O que é que essa lei determina? Frente à pandemia, mas essa lei já estava em trâmite há mais de 2 anos. Então a lei não foi feita por causa da pandemia. Não foi feita por causa da pandemia. O que ocorreu com esse projeto, projeto, que agora virou lei muito rapidinho, foi a pandemia. Aí sim. Então a turma viu que estava aí a pandemia, que nós precisávamos fazer alguma coisa. Nós mesmos fomos lá no Congresso Nacional e dissemos, pessoal, esse projeto está há mais de 2 anos aí, agora, não é por causa do projeto, agora é por causa da pandemia que nós precisamos apurar isso aí. E realmente, o falecido Luiz Flávio Gomes, Lucon, foi um dos que ajudou a elaborar essa lei, esse projeto de lei. E foi agora, não tem 2 semanas, aprovado. E por que eu estou tocando nisso? Porque a mediação agora, lá na 9.099, tem lei que permite que ela seja feita por esse sistema aqui, onde nós estamos agora todos aqui reunidos. Reciane, me ajuda lá. Será que tem alguém de São Miguel do Oeste nos assistindo aí? Será, Fernanda?
Fernanda, será que tem algum colega advogado de Concórdia Olha, nos assistindo? professor, muito provavelmente. Nós estamos com pessoas de todo o estado nos acompanhando. Pois é, então veja lá, além de um grandíssimo abraço, porque eu trabalhei lá, de Unicerqueira, São Miguel do Oeste, Concórdia, Ceará, Ponte Serrada, né? Nesses lugares todos, e tive imensa satisfação, morro de saudade desses lugares bons demais, demais, demais. Mas afinal, então você vê, eu perguntei isso, Fernanda, Céu, por quê? Porque você veja bem, agora nós estamos com um advogado jovem, ou da minha geração, não sei, nos assistindo lá em São Miguel do Oeste. Você está em Florianópolis? Você está em Florianópolis? Em Floripa, Fernandinha, está em Florianópolis. A Fernanda está lá em Florianópolis. Ótimo. E eu estou aqui em Brasília. Olha, de São Miguel para Brasília, em linha reta, deve dar uns 2 mil quilômetros. Se for para pegar carro, então eu chego daqui a uma semana lá, mais ou menos. Então, agora, eu sei que eu estou brincando, mas é para coisa séria. Por quê? Porque agora, a 13.794, a lei nova, 13.994, que não tem 2 semanas de vida, não tem, ela previu expressamente, que cá entre nós, só estamos nós 4 aqui, ninguém mais está escutando a gente, né? Não precisava fazer essa lei. Mas como nós brasileiros adoramos lei, né? nós temos assim nós temos uma tara por lei, né? Adoramos lei, então tá bom. A lei não está errada, pelo amor de Deus, não estou criticando, nós todos ajudamos até a tocar isso para frente. Mas agora, então, para quem é muito apaixonado por lei, tem lei, sim senhor, sim senhora, autorizando dentro da 9.099 fazer essa audiência preliminar virtual. Ou seja, você, querido amigo meu, que está lá me assistindo, lá em São Miguel do Oeste, a Fernanda, querida amiga minha, que está lá agora interagindo conosco, lá em Florianópolis, e eu aqui, o velho Bussi, que estou aqui longe, lá em Brasília, no interiorzão do país, nós 3 podíamos estar agora resolvendo um problema, fazendo um acordo. Depois a gente mandaria por e-mail, se é que é preciso, muitas vezes só a palavra basta, né? Mas se fosse o caso, para quem gosta ainda de papel, né? Então, vamos mandar por e-mail, assina todo mundo, guarda todo mundo na sua gaveta e estaria resolvido o problema, sem a pessoa ter pego o carro lá em São Miguel do Oeste para ir na esquina tomar um café, que dirá pegar um avião para vir a Brasília. Ou para ir a Florianópolis. Senhora? Ministro, pelo avançado do tempo, o senhor me perdoa interrompê-lo, mas para mim não está aparecendo o som. Tá. Mas nós vamos começar a nossa conversa agora, vamos começar a conversar, nós 4, e gostaria de passar a palavra para o Dr. Paulo Henrique Lucon, para que nós ouvíssemos a sua opinião também e falar, ministro, que tem pessoas aqui se manifestando de Natal. E o Rio Grande do Norte estão lá nos assistindo lá de Natal. Para ver o quão longe está chegando as nossas discussões. Mas então, doutor Paulo Lucon, continuando a fala do doutor Marco Aurélio Bussi que temos hoje. Fernanda? Oi? Eu tenho a impressão que eu não estou ouvindo o professor Lucon. Também não estou ouvindo. Agora sim. Agora sim. É que eu havia colocado no módulo silencioso para não atrapalhar o ministro. Mil perdões a todos. O Lucon não estava nem me ouvindo. Não, eu estava te ouvindo, mas não estava atrapalhando. Eu peço para os outros colocarem o microfone em silêncio para não atrapalhar, e costumo fazer isso também quando entro nas conversas. Mas eu quero deixar registrado aqui
meus agradecimentos à OAB de Santa Catarina, às pessoas da Fernanda Cel e da Reciane Goulart. A OAB vem prestando um serviço extraordinário na sessão de Santa, fazendo esse congresso que já se tornou um ponto no calendário, graças ao Pedro Miranda, e hoje eu diria que já há uma escola processual em Santa Catarina. É uma coisa maravilhosa ver essa nova geração se dedicando e estudando o processo e se preocupando com os problemas e inserindo a nova geração a esses novos institutos, o que é muito importante, essa mudança de cultura, essa mudança de paradigma para tirar a cultura da sentença, como dizia o professor Kazuo Watanabe, para a cultura da pacificação. E quero também salientar aqui, agradecer e dizer que estou honradíssimo de dividir essa fala com o ministro Marco Aurélio Buzzi, que é um verdadeiro ícone, defensor da mediação. Ele comentou aqui todo o seu histórico profissional, importantíssimo na divulgação desses meios alternativos de solução das controvérsias, e certamente o ministro Marco Aurélio Buzzi já entrou para a história do direito brasileiro como um defensor da conciliação, da mediação, da pacificação dos conflitos. Então, quero deixar registrada essa fala para que fique isso aqui para sempre, porque o seu trabalho é importantíssimo e faz parte de todo um processo muito lento de mudança de cultura, de mudança de paradigma, porque nós, ministro Marco Aurélio, eu e o senhor fomos educados para a litigância, tivemos um curso voltado para o litígio, para a beligerância, e aos poucos nós começamos gradativamente a pensar num acesso à justiça no sentido de pacificar as partes, pacificar e pôr fim aos conflitos. Então, isso é uma mudança de paradigma que não ocorreu agora, que faz parte de um processo civilizatório, eu diria, que começa na Itália, desde Mauro Capelletti, neste movimento de acesso à justiça, e que hoje, como o ministro bem disse, nós temos um sistema, que eu diria um sistema de justiça multiportas no cenário internacional e nacional, envolvendo conciliação, mediação e arbitragem. Um dado interessantíssimo é saber que o Brasil é o segundo país da América, em número de arbitragens, ficando só atrás dos Estados Unidos da América. Vejam só como a arbitragem entrou no Brasil e tomou conta do Brasil. Eu também faço parte da diretoria do Instituto Ibero-Americano, sou presidente da Região Brasil. A Região Brasil é uma região do Instituto Ibero-Americano que envolve México para baixo, Espanha e Portugal. E essa semana, ministro, foi constituída uma comissão revisora de um código modelo de arbitragem para a Ibero-América. Então, será um código modelo aplicável e poderá ser utilizado como um instrumento para que novas leis surjam e se aperfeiçoem, não apenas no Brasil, mas toda a América Latina, e há um florescimento, uma expansão dessas técnicas, desses meios adequados de solução de conflitos. E eu gostei muito da sua fala inicial, fala que existe realmente um sistema multiportas de resolução dos conflitos e que engloba a conciliação, a mediação e a arbitragem. Eu não sou tão novo assim, gostaria de ser, mas eu peguei todo esse movimento de expansão da justiça na década de 80, antes mesmo, com esses centros de conciliação, com a Lei de Pequenas Causas em 1984. Eu me lembro de um seminário lá na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e falo aqui do interior de São Paulo. Veja que interessante, eu estou em isolamento no interior de São Paulo, veja o crescimento aqui da expansão, da divulgação das informações, e muitos colegas aí de Santa Catarina, de todo o Brasil. Eu fiz também uma ampla divulgação deste evento, coordenado pela Fernanda e pela Reciane,
e que merece todo o nosso elogio. Então, esse sistema, assim como nós falamos de sistema do Código de Defesa do Consumidor, sistema da ação civil pública, sistema de processo coletivo, nós temos um sistema multiportas de resolução de conflitos. E foi bem citado pelo ministro os dispositivos constantes do Código de Processo Civil e que trazem e evidenciam que essa é uma política que não é do judiciário, é uma política nacional de promover a conciliação, a mediação. O ministro citou o parágrafo 2º e o 3º do artigo 3º, e eu faço questão de mencionar que dispõe que o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos. E o parágrafo 3º diz que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por toda a comunidade jurídica, pelos juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. É preciso também mencionar o importante artigo 139 do Código de Processo Civil, que concede poderes extraordinários ao juiz e que coloca que o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe, inciso 5, promover a qualquer tempo a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais. Então, é importante dizer que o sistema da ação, métodos alternativos, ele é um elemento indutor para que esses mecanismos de solução de conflito possam ser usados e disponíveis por toda a comunidade jurídica e que permitem uma inserção da juventude num novo mercado, numa nova alternativa de não apenas um advogado, elaborador de petições e estimulador de conflitos e de eternização dos conflitos, mas tentar ver pela conciliação e pela mediação o conflito na sua essência. E aí foi falado desse sistema de multiportas, onde temos aí a Resolução 125, a Lei 13.140, a lei agora recente 13.994, de 24 de abril de 2020, que promove também a mediação e a conciliação por via online, o que foi um importante avanço, e que acaba, não é, ministro, abarcando conflitos que não estavam jurisdicionalizados, conflitos que estavam à látere da sociedade e que passam a ter uma oportunidade de solução de conflitos. E essas plataformas online, e aqui coloco também a importância da OAB de também, em conjunto com o Judiciário, promover esses mecanismos técnicos de solução consensual dos conflitos, colocando também, num futuro próximo, à disposição dos advogados, plataformas de solução de conflitos, e em breve, Fernanda e Riciane, nós teremos o advogado com um notebook advogando e solucionando pequenos conflitos e retirando da sociedade essa litigiosidade contida, que é um elemento que acaba incentivando a autotutela e que não é desejada num Estado democrático de direito e que não é desejada num Estado que procura solucionar o conflito e que coloca agora, pelo Código de Processo Civil, dentro da jurisdição, a conciliação e a mediação. Então, não é porque a conciliação e a mediação não se iniciou com a presença de um juiz ou não se deu por início do juiz, é que não temos a jurisdição. A jurisdição antes era vista como um poder e uma função e uma atividade, o poder de impor e decidir imperativamente as decisões por alguém investido da autoridade jurisdicional, o julgador, e depois isso passou também para o árbitro na arbitragem, ou uma função que é o encargo que os órgãos jurisdicionais têm de resolver os conflitos, decidindo e impondo a lei ao caso concreto. Então é função e também atividade que representa esse conjunto de atos. E eu diria aqui, na linha do último livro
da saudosa professorada Pellegrini Grinover, Ensaios sobre a Processualidade, que a jurisdição conciliativa, os métodos adequados de solução de conflitos, também integram aquilo que hoje nós denominamos de jurisdição, porque faz parte de um objetivo do Estado a pacificação dos conflitos. E eu acho que é muito importante aqui essa divulgação nesse curso para que formemos novos conciliadores, mediadores, que possam atuar e se desenvolva uma nova atividade profissional diferente daquela tradicional que nós estávamos vendo normalmente no exercício da advocacia. Então, o advogado continua e continuará sendo um elemento essencial à administração da justiça, mas também com essa visão que ele tem o objetivo de pacificar o conflito, de tentar, sempre que possível, realizar esta conciliação e mediação. E eu quero dizer também que é importante aqui também nós analisarmos qual é o método adequado para a solução do conflito, se é a mediação, se é a conciliação, se é a arbitragem, levar em consideração os custos. Então, tem, digamos o seguinte, tem uma avenida ainda para nós estudarmos o nó górdio do conflito, estudar a essência do conflito. Eu queria dizer também que lá na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo nós instituímos uma matéria de primeiro ano, ministro, que se chama Introdução ao Estudo do Conflito, onde passamos a estudar o conflito e trazendo a juventude, que são jovens de 17, 18, 19 anos, que passam a estudar a essência do conflito e verificar qual é o método adequado para solucionar esse conflito. E é evidente que aqui o judiciário tem que ficar à frente disso para incentivar a sociedade civil a resolver esses conflitos. Eu me lembro também que, graças à iniciativa do professor Kazuo Watanabe, no âmbito da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, foi promovido um pacto nacional de mediação, onde as empresas assinariam um pacto para tentar, antes de judicializar a controvérsia, resolver o conflito, antes disso, por um procedimento adequado. Então, eu vejo também que aqui há uma oportunidade de os jovens advogados sugerirem às empresas, pouco importando o tamanho delas, um método de solução de conflitos antes da judicialização, o que geraria um benefício tremendo para a sociedade e caminharíamos para aquilo que se chamou aqui pelo professor Berizonce, da Argentina, um acesso efetivo à justiça, que é o seu trabalho emblemático publicado com o prefácio de ninguém mais que Mauro Capelletti. Então, eu queria fazer essas observações, mas dizer que, por fim, que há uma luta permanente para que se mude essa cultura do litígio, a cultura da beligerância para a cultura da pacificação, incentivando a mediação e a conciliação pré-processual, que pode caminhar junto com os outros métodos adequados. Isso não impede que o caminho seja contínuo e para que não haja uma perda, porque normalmente, como já dizia José Carlos Barbosa Moreira, sempre tem uma parte que não quer solucionar o conflito. Num litígio, normalmente, tem alguém que está muito acomodado e não quer solucionar o conflito. E procura eternizar o conflito, colocando todas as dificuldades possíveis, impondo soluções que jamais seriam viáveis e que acabam se valendo do tempo. Então, para isso, nós precisamos realmente criar um sistema, uma cultura de um sistema multiportas, para que essas soluções sejam obtidas concomitantemente, a fim de que não haja um prejuízo ao cidadão brasileiro na efetivação da justiça. São essas pequenas palavras que eu queria dizer. Eu acho que o Código andou muito bem na mediação intraprocessual, mas é preciso, evidentemente, aparelhar não só o judiciário, mas inserir também, e principalmente, a Ordem dos Advogados do Brasil em parcerias com o judiciário para promoção
desses centros de conciliação e mediação. E quero dizer da minha alegria e felicidade de falar principalmente para os advogados de Santa Catarina, esse estado lindo, maravilhoso, com tantas belezas e tantas paisagens diferentes, e com uma população tão rica, vinda de todos os lugares do mundo, e que criou esse caldo brasileiro muito interessante e muito diferente, e essa é uma peculiaridade que nós brasileiros, ministro, ninguém tira de nós, que é a nossa capacidade incrível de adaptação e essa capacidade incrível de procurar, de ter criatividade na busca da solução dos problemas. Muito obrigado, Fernanda, e muito obrigado, Riciane. Obrigado, ministro, por dividir esses minutos com Vossa Excelência, uma honra para mim. Excelente, professor. Realmente essa foi a nossa intenção, tem sido nossa intenção com esse curso da ESA. Na realidade, fazer a atualização da advocacia catarinense e justamente iniciando com mediação para que nós tenhamos pela advocacia a incorporação desse pensamento consensualista, né? Esse pensamento de buscar a resolução de conflitos de uma forma talvez um pouquinho diferente daquilo que a gente está foi acostumado durante tanto tempo, né? Não é mesmo? Então, para agora brindar todas as falas, né? Eu passo a palavra agora à doutora Riciane, que vai fazer suas considerações. Doutora Riciane é presidente da Comissão de Mediação da OAB aqui de Santa Catarina. Então, por isso a importância da fala dela, né? Até para nos trazer as informações de como de como tem andado a mediação aqui em Santa Catarina. Então, a palavra, doutora Riciane. Olá, Fernanda. Gostaria de, primeiramente, agradecer o convite para estar nessa mesa virtual, né? De tamanho respeito, como imagina, o ministro Buzzi, que é o grande nome entusiasta, né? Uma referência para todos nós no que tange ao Instituto de Mediação, uma inspiração, né? O professor Paulo Lucon, respeitadíssimo, principalmente dentro da seara do processo civil, e a Nanda como, né, coordenadora de todo esse curso de atualização tão pertinente, justamente nessa época de crise pandêmica, e que nós estamos vivenciando aí um show eu diria que a economia da colaboração de uma forma freemium, né? Aonde todas as pessoas estão tendo a possibilidade de compartilhar conhecimento sem que precisem pagar para tanto, e aí a ESA sai na frente e organiza, né, de uma forma belíssima essa atualização para todos os advogados, não só catarinenses, como do Brasil inteiro, né? Temos pessoas de Natal, que a Nanda falou, tenho certeza que temos assim pessoas do Brasil inteiro, e quem sabe até fora do país, né? Que estão morando fora e que estão nos acompanhando aqui. Gostaria de dar aí meu muito obrigado para Nanda, para Fernanda, e para o Marcos Vinícius, que é o diretor-geral da ESA, né? Que tem feito um trabalho belíssimo aí no intuito de levar o conhecimento para os advogados catarinenses. Bom, pessoal, para mim, eu falar de mediação é praticamente falar de todo o meu propósito de vida. Então, assim, eu fiquei muito contente com o convite, principalmente por ser um curso de atualização contenciosa, né? Do contencioso civil. Normalmente eu sou chamada quando é para falar somente de tudo que for relacionado ao consensual. E muitas vezes é colocado totalmente separado, não se é pensado que dentro do contencioso, ou seja, dentro do próprio processo civil, como muito bem falou o ministro Buzzi e salientou ainda o doutor Paulo Lucon, a mediação está ali dentro mesmo. Então, toda vez que falamos de processo civil, falamos de quê?
falamos de mediação, né? Já pelo contexto que o próprio ministro trouxe, e ele fez uma visitação maravilhosa desde os primórdios da mediação, né? Falou da época de Roma, da Itália, ou seja, a mediação em si, ela sempre fez parte da nossa realidade, né? Obviamente que aí estamos falando talvez de uma mediação não com as técnicas que hoje nós nos utilizamos da mediação, talvez uma mediação até um pouco mais intuitiva, mas ainda assim uma mediação que vem caminhando no histórico do direito do mundo, né, como um todo. E aí eu gostaria de trazer uma fala que eu gosto muito, e quem já me assistiu nas palestras sabe, que é o que tanto o ministro Buzzi quanto o Dr. Paulo Lucon falou, que é da justiça multiportas, né? Que é os tribunais multiportas e a justiça multiportas. Porque a nossa comissão, ela tem uma bandeira muito forte, que é o quê? O papel fundamental do advogado no acesso à justiça. Nós somos os primeiros juízes da causa, né? Quando o cliente chega até nós com o conflito, vai caber a quem? A nós, advogados, poder orientá-lo de qual vai ser o procedimento adequado, baseado, obviamente, em critérios objetivos, de como nós iremos resolver o conflito desse cliente. E aí, eu gostaria de abrir um parêntese para dizer, quando nós falamos de conflito, nós não devemos pensar diretamente no processo. O cliente, ele chega com um conflito, ele não chega com um processo. E aí eu gostaria de parabenizar o Dr. Paulo também, quando ele fala que vai haver agora na universidade que ele leciona, né, uma disciplina que vai estudar somente o conflito. E eu acho que esse foi talvez um pecado que a nossa academia teve, né? E isso eu falo porque eu também não estudei isso na época da minha faculdade. Nós estudamos diretamente o processo, nós não estudamos o conflito. E talvez por essa razão, e justamente também pelo fato de que nascemos numa era de litigância e agora caminhamos para ela do consenso, é que precisamos entender melhor como nós podemos resolver os conflitos. Nós, advogados, nós somos vetores de transformação do acesso à justiça. Nós somos os primeiros a ter que entender quais são os leques de possibilidades que o advogado tem para oferecer para o seu cliente. E aí sim vem o papel da justiça multiportas, que nada mais é, doutores e advogados que estão nos ouvindo, colegas, do que eu costumo sempre trazer para ilustração, para ficar um pouco mais pedagógico. Então, a justiça multiportas nada mais é do que um corredor longo. Vamos imaginar um corredor bem longo, comprido, né? E lá na última porta, no final do corredor, nós temos o judiciário. É assim que nós devemos pensar. Nós temos nesse corredor várias portas e cada porta, ela diz respeito a uma forma de você resolver esse conflito, né? Então, nós iniciamos ali com uma negociação, nós vamos para uma mediação, ou nós vamos para uma conciliação, ou nós vamos, então, para uma justiça restaurativa, ou nós vamos para dispute board, ou nós vamos até para, hoje em dia se fala muito, né, em constelações, que está sendo utilizado dentro do direito, ou ainda nós vamos para outras formas, como DSD, Design de Sistemas de Disputas, ou vamos para onde? Para a arbitragem, e ao final vamos para o judiciário. Eu gosto sempre de falar isso para os colegas, para que eles tenham em mente que não é porque um cliente chegou à tua porta, não é porque você está atendendo alguém que tem um conflito, que necessariamente você vai ter que levar esse conflito para o judiciário. E isso não sou eu falando, né? Eu costumo trazer essa fala, mas isso é algo que o nosso ordenamento jurídico já afirma, e o mundo inteiro caminha para essa tendência, né? O ano passado, no dia 7 de agosto, nós tivemos a assinatura da Convenção de Singapura, que é o primeiro tratado internacional de mediação. Então, toda a comunidade global, ela está empenhada em fazer com que a mediação venha, sim, ser um dos principais institutos de resolução de conflito em todo o mundo. E a crise pandêmica só acelerou isso, porque nós já vínhamos falando disso. Eu estive ano passado na Áustria, num congresso e num evento de negociação e de mediação, e tive a oportunidade de ouvir um representante da ONU, a ONU esteve nesse evento,
para falar quais seriam as recomendações da UNCITRAL, né? A UNCITRAL é o organismo da ONU que diz respeito às orientações das transações comerciais internacionais, como deveríamos resolver isso nos nossos países, e a recomendação da ONU era muito clara: nós devemos impulsionar a mediação e a arbitragem, e depois nós vamos pensar no judiciário. Nós não podemos pensar que o judiciário é só ele que pode resolver os nossos conflitos. Nós vivemos um novo momento, é um novo momento da advocacia, é um novo momento da época de resolução de conflitos, é um novo momento do nosso próprio Código de Processo Civil. O judiciário, ele é a última porta, e eu costumo dizer que ele é a UTI. Tem coisas que é só o judiciário que pode nos entregar. É só ele que pode nos entregar. Existem soluções que somente o judiciário vai poder entregar para o teu cliente. Mas você precisa saber passar esse filtro e saber realmente se cada conflito que chega no teu escritório precisa ser levado para o judiciário. Vocês imaginem se todas as pessoas que estão vivendo conflitos hoje, né, com o Covid-19, e aí eu ouso dizer, tá, para todos os colegas que estão aqui, Nanda, ministro e Paulo, eu desconfio que ninguém hoje, praticamente no planeta, poderia dizer que não tem um conflito, algum tipo de conflito, né, diante dessa pandemia. Todas as pessoas estão tentando renegociar algum tipo de contrato ou reajustar alguma coisa diante de situações de escolas, por exemplo, com os filhos. Ou seja, todo mundo tem uma situação, um conflito, ou aconteceu algo que você não esperava e que, se você resolver levar todos os problemas que você tem ou que os teus clientes trouxerem para você para o judiciário vai entrar em pânico. E aí é um momento em que eu digo que todos nós estamos num momento de muita colaboração, né? Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão aprendendo a colaborar, a ser mais empáticas, ou seja, estamos vivendo um isolamento social pensando no outro, vivendo de uma forma empática. Você está em casa para não prejudicar o terceiro. Você está em casa para não passar isso para a tua família, para o teu pai, para o teu avô, para o teu vizinho, para o teu cliente. Todos estamos com o mesmo propósito de poder fazer algo em prol da humanidade. É ficando em casa que estamos salvando o próximo. E da mesma forma, eu gostaria de trazer esse pensamento de que nós precisamos entender que nós precisamos aprender a resolver os conflitos fora do judiciário. Vocês imaginem se todo mundo sair para fora, a gente já ouviu falar demais disso, de que vai haver uma crise muito grande, né, e uma pane no sistema de saúde. Pois bem, o mesmo pode acontecer com o sistema judiciário. Se todos nós levarmos os nossos conflitos para o judiciário, ele não vai dar conta. Então, o que nós precisamos? Precisamos ter essa consciência, precisamos entender o que é mediação, e aí a nossa comissão tem um propósito muito grande de que o advogado compreenda e entenda o seu papel dentro da mediação, compreenda o que é um instituto de mediação, e não tem problema nenhum você dizer que você não entende sobre mediação, porque mediação não é conciliação, mediação é diferente. E a sessão de mediação não é uma audiência de instrução, não é uma audiência de conciliação. É bem diferente. E é por isso que não tem problema nenhum, está tudo certo se o advogado não entende ainda o que é a mediação, porque esse é um novo momento, isso ainda é algo novo que está chegando no nosso ordenamento jurídico. A nossa legislação de mediação é de 2015, nós temos o novo CPC e vivemos ainda um momento de transição dessa era da litigância para a era do consenso, e estamos todos no mesmo barco, aprendendo como lidar com isso, aprendendo como administrar isso. Então, cabe aos advogados buscar entender qual que é o seu papel dentro da mediação, para que ele possa, de fato, com bastante segurança, oferecer esse instituto para o cliente.
porque ele tem um papel muito importante dentro da mediação. O advogado, se ele vai atuar na mediação, existe algo que é importantíssimo, e aí eu gostaria de citar o professor Richard Susskind, que eu sou apaixonada por esse visionário, esse advogado visionário, né, da Universidade de Oxford, que vem falando já dessa mudança da advocacia, dessa transição, né, do advogado, da importância do advogado se reinventar, da importância do advogado se transformar, e ele tem um livro que ele lançou uma época que era justamente, perguntava-se assim, né, The End of Lawyers, será que os advogados vão acabar? E aí essa fala vem muito no caminho do que a gente tem falado agora em razão da digitalização e da transformação digital, né, que a gente vem vivendo. Que existe sim um momento, estamos nesse momento, em que o advogado precisa aprender a se reinventar, ele precisa entender que as formas de atuar como advogado e como acesso à justiça não são somente através do judiciário, o judiciário é fundamental, mas vamos deixar para ele aquilo que ele pode resolver, e venhamos a aprender a utilizar os outros caminhos. E digo mais, o judiciário tem o Sejusc, né? O Sejusc é sim uma forma mais acelerada, mais rápida, mais inovadora, inclusive de você atuar com o seu cliente lá através de mediação ou da conciliação, ou seja, o próprio judiciário está tentando mostrar para nós advogados o quão importante é esses institutos, né? Essa forma de se pensar a resolução de conflitos de forma consensual, né? Da maneira consensual. O Richard Susskind, eu tive a oportunidade, dia 15 dias atrás, na verdade, dia 30 de abril, eu assisti um webinar dele, que foi da Harvard Law School. E ele trouxe muito essa fala de que tudo que ele vinha trazendo já nos livros, e o último livro dele é justamente Courts Online, né? Ele diz que tudo isso, ele já falava que ia chegar um momento em que nós teríamos que se reinventar, que teríamos que se utilizar de cortes online, que usaríamos audiências virtuais, e que o advogado teria que se reciclar, que aquele advogado que antigamente, tradicional, ortodoxo, que ao receber um cliente já pensava qual ação ele ia se utilizar, esse advogado não é o advogado do futuro, que na verdade agora é o advogado do presente, né? Nós sofremos uma aceleração muito grande em razão da pandemia, e foi isso que o professor Richard trouxe para o debate da Harvard Law School. Inclusive estava presente o professor Richard Susskind, estava um juiz da Suprema Corte e o diretor da Escola de Direito de Harvard. E o debate foi muito quente no sentido da importância de se desenvolver os soft skills. O advogado hoje ele precisa compreender as novas habilidades comportamentais, a fim de que ele possa se utilizar delas para quê? Para negociar, para mediar, para transacionar, né? Além, obviamente, de saber uma nova forma de você advogar até no próprio judiciário. Então, a fala do professor Richard Susskind é no sentido de que somos todos engenheiros de soluções de controvérsias. É isso que o advogado, esse é o papel do novo advogado, de assumir o compromisso de ser um engenheiro de soluções, um arquiteto de resoluções de conflitos. Então, nós temos um leque enorme de possibilidades e temos somente que entender cada uma delas, e aí cabe a nós estudarmos para entendermos cada uma delas, a fim de que venhamos escolher a melhor forma de resolver os conflitos para os nossos clientes. E aí, Nanda, caminhando um pouco mais para o fim da minha fala, porque senão eu passo o dia inteiro, que nem o ministro Buzzi falou, eu passo até amanhã falando de mediação aqui, eu sou completamente apaixonada. Eu gosto muito de trazer para os advogados a seguinte fala. O advogado, às vezes, ele vem falar comigo na comissão e ele diz assim: Riciane, eu queria participar, mas é o seguinte, eu não quero ser mediador. E, às vezes eles entendem que falar de mediação é só você exercer o papel de mediador, né? E ele não compreende isso que eu estava falando no início, que é a importância do perfil dele, da compreensão de como funciona a mediação e do quanto ele tem um papel fundamental dentro dela, né? Então, assim, a nossa comissão, ela vem para debater o papel do advogado dentro da mediação.
E em todas as searas, seja no judiciário, seja nas câmaras de mediação e arbitragem, seja na própria mediação ad hoc, né? Seja dentro do judiciário, mas no Sejusc, enfim, nós estamos aqui para abraçar essa causa, para dar todo o apoio para o advogado, para que ele venha entender as novas formas de resolução de conflitos. E aí, nós temos aqui como exemplo o ministro Marco Buzzi, que é um entusiasta da mediação, e temos aqui, só essa semana, Nanda, nós tivemos dois webinars, né, envolvendo ministros do STJ, e aí tivemos o ministro João Otávio de Noronha afirmando que a mediação é fundamental para que possamos enfrentar e superar essa crise. Ele coloca e destaca que a mediação é, sim, a principal ferramenta que nós temos hoje, né, dentro do direito para resolver os problemas advindos dessa pandemia. E aí nós podemos utilizar a mediação dentro do judiciário, que aí se um processo está por muito tempo parado, como muito bem disse o doutor Paulo Lucon, nós temos aí o artigo 139, inciso 5º, que diz que sim, o juiz pode a qualquer tempo tentar a mediação. O processo pode estar em andamento, mas você pode requerer a suspensão do processo e tentar resolver, seja fora do judiciário, ou seja requerindo justamente uma sessão de mediação dentro do judiciário. E aí nós temos também, tivemos o ex-presidente do STJ, Nilson Naves, que no dia 13/5, né, fez um debate pela TV com o JUR e disse que o futuro não está somente, ou não está no distanciamento dos julgamentos, ou não está somente em julgamentos virtuais, não é essa a solução, mas a solução, sim, para essa pandemia é a utilização da mediação, da conciliação e da transação. Então, assim, nós temos a chancela do judiciário, nós temos as chancelas dos tribunais superiores e nós temos o nosso ordenamento jurídico, como bem disse o ministro Buzzi, que eu gostei muito dessa fala, já que o brasileiro gosta de lei, né, vivemos no sistema civil law, tudo tem que ser lei, 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 temos leis o suficiente, sim, para que você, advogado, estude, compreenda como utilizar esses institutos na tua advocacia. Essa é a advocacia atual e essa é a advocacia do futuro. Sejam bem-vindos. Não estou te ouvindo, Nando. Não estamos ouvindo o ministro. Não estamos ouvindo. Precisa ligar o microfone, ministro. E agora estão? Agora sim. Agora sim. Ó. Lugon, eu queria primeiro já pedir desculpa para ti, porque por um erro meu, não da organização do evento, não, por um erro meu, eu acabei desligando aqui e depois para ligar foi um drama. Tá? Então, imagina, que é isso. Eu peço humildemente 1000 perdões, uma parte sempre preciosa da tua fala, eu não consegui acompanhar, mas, obviamente, você sempre muitíssimo brilhante em tudo aquilo que se dedica e em todas as suas falas são sempre muito proveitosas. Então, eu peço, sinceramente, 1000 perdões, porque uma partezinha da tua fala eu fiquei desligado. Imagina, ministro, que é isso? Tem problemas técnicos surgem. A Nanda agora sumiu a Fernanda. Luciane, posso aproveitar o nosso tempo aqui, Fernanda? Posso aproveitar? Claro, ministro. Nós temos ainda uns minutos para que a gente faça a nossa fala final. Mais ou menos 1h30, coisa rápida, assim, não é isso? Bem rapidinho, 1h30 tranquilo. Isso mesmo, ministro. Vamos mais um pouquinho que tá boa a conversa aqui. O time é de muito peso. Rapidinho. Eu queria, então, aproveitar que todos vocês praticamente tocaram nesse assunto. Realmente, uma preocupação que o Lucon teve e que a Riciane também teve, e eu quero chamar a atenção, está tanto no Código de Processo Civil quanto na 13.140, ou seja, na Lei de Mediação, que as partes têm
absoluta e plena autonomia para fixar o procedimento. Então, aquilo que o Lucon falou, e que a Riciane também falou, não se preocupem, senhores advogados, com rigor procedimental. Isso não existe. Por quê? A própria lei autoriza vocês a fazerem durante a audiência, seja a do fórum e seja fora do fórum. A lei é clara. Não há uma fórmula rigorosa, rígida a ser seguida. E o procedimento da mediação extrajudicial, alguns chamam de pré-processual, tudo bem, da extrajudicial, esse, então, pode fazer do jeito que vocês bem entenderem, sempre procurem primar pela ampla defesa, pela proteção aos quando uma parte é mais forte e outra mais fraca, procurem manter um equilíbrio, é claro, senão isso tudo corre o risco de ser anulado, não porque você errou no procedimento, não, é porque você não tratou de proteger o mais fraco, não é? Então isso tudo está tranquilo. Ponto 1. Ponto 2. Fernando, eu prometo que você é rápido, tá, Fernando? Ponto 2. Inicia hoje a inscrição para todo o Brasil num curso de mediador judicial virtual. Nós, infelizmente, a comissão que eu faço parte lá do CNJ, eu não faço parte do CNJ, faço parte de uma comissão. Então, essa comissão, nós não tivemos como oferecer para mais do que 9 ou 10 estados, se não me engano. Os outros estados, fiquem tranquilos, porque dentro de mais 25, 30 dias nós vamos ampliar a inscrição para o Brasil inteiro. E é um curso de quê, Lucon? É um curso só para formar mediador judicial. Santo Deus! E por quê? E por que nós estamos só fazendo um curso para mediador judicial? Sabe por quê? Por causa da audiência do 334, aquela audiência cá entre nós, que ninguém nos escute, né? Ninguém está aqui escutando, só estamos nós 4 aqui conversando. Essa audiência não pode ser feita pelo juiz. Não pode ser feita. A gente sabe que no outro lugar o juiz está quebrando o galho porque não tem ninguém que faça, né? Então, não é que aí deu uma nulidade, claro que não. Mas a rigor não dá, porque vocês têm tanta experiência quanto eu. Vão pegar uma causa de família, uma audiência de conciliação dentro de um processo já de família. Olha, conforme a coisa, sai até palavrão ali numa audiência dessa. Que dirá... verdade. Que dirá um outro cônjuge falando certas coisas que quem ouve nunca mais vai esquecer. Então, essa é uma das razões, eu cito o exemplo do direito de família, porque é o mais, assim, grave, né? Essa é uma das razões pelas quais não é o juizão que tem que fazer essa audiência, é um mediador, porque o mediador pode ouvir o que ele quiser, porque depois ele tem o dever, como está na 13.140, e no Código de Processo Civil também, ele tem o dever da confidencialidade. Não é porque ele quer ou não quer, não. Ele não pode contar para ninguém o que aconteceu ali dentro. Nem ele, nem a equipe dele, nem o auxiliar. Ninguém. É confidencialidade absoluta. Muito bem. Ponto 3. Riciane, aquilo que você falou. Exatamente. Não há critério, não há um rigor nas técnicas de mediação e conciliação. Claro que não. Todavia, existem técnicas que te ajudam, que te auxiliam, que esclarecem o mediador a fazer essas audiências. E é isso que nós estamos propondo. Ninguém está ensinando nada. É isso que nós estamos propondo dentro desses cursos de mediador judicial, cursos de mediador extrajudicial. O nosso modelo, eu sei que talvez haja opiniões diversas, mas nós no Brasil optamos pelo modelo de Harvard, não optamos pelo modelo francês, não optamos pelo modelo francês. Por quê? Harvard. Eu fui um, inclusive, que votei a favor disso na comissão, na antiga comissão que tínhamos sobre isso. Por quê? Porque nós achamos, aqueles que venceram, acharam que o modelo de Harvard é o mais pragmático, é o que traz melhor resultado, é o mais simples, é o mais imediato, é o menos enrolado, não é? Então ele é mais objetivo, o modelo de Harvard. Não que ele seja puro, só o modelo harvardiano. Claro que não. Ele aceita as sugestões de todos os outros, mas ele é muito pragmático. Essa é a razão porque o modelo da mediação no Brasil está sendo o modelo da Universidade de Harvard. Bem, e por fim, João Lucon falou, a Riciane também, eu só vou voltar a falar, agora é matéria obrigatória dentro das faculdades. Já tem faculdade que tem já a disciplina. Eu sou professor aqui em Brasília, eu dou aula em 2 faculdades.
Todas elas fora do meu horário de trabalho, tá bom? Porque senão a OAB já vai tocar bala em mim. A Aliciane já vai me representar e pensa que eu não sei. Bem, então, eu dou aula aqui em 2 faculdades à noite. E em uma delas já tem uma cadeira, eu sou professor da cadeira, da disciplina de métodos de resolução de conflito. Isso é ótimo. E não, em outras tantas faculdades, não tem a cadeira em si, a disciplina, mas tem a matéria. A matéria tem que ter. Hoje é obrigatória, não é mais opcional como era até 2 anos atrás. Agora é obrigatória. Ou dentro de processo civil, ou dentro da teoria geral do processo, ou dentro de direito condicional, ou dentro seja lá do que for. Mas tem que ter, senão o MEC veta a faculdade, veta o currículo, o conteúdo programático do currículo da faculdade. Veja como é que está isso hoje, como é importante, né? Então, eu tinha anotado aqui, e para terminar, juro agora que eu estou terminando, né, realmente já destacaram, eu nem vou falar mais, né, nem vou falar mais. O judiciário hoje, a Aliciane tem toda razão, é a última porta, pessoal, pelo amor de Deus, é a última porta. Ninguém quer fechar o judiciário. Eu não quero botar fogo nos fóruns todos que estão por aí. Claro que não. Eu sou do judiciário há 38 anos, meu Deus do céu. Né? Defendo, acho ótimo. Acho que o judiciário no Brasil, com todos os defeitos que tem, está indo muito bem. O juiz brasileiro, segundo os índices oficiais, não sou eu que estou inventando o número, o juiz brasileiro é o que mais julga no mundo. E se o critério, eu sei que não é, mas se o critério fosse só produção, sentença, nós seríamos os melhores juízes do mundo. Por número, por estatística, eu não estou inventando isso. É óbvio que esse não é o único critério, eu sei. E outra coisa, no judiciário, nós temos os mesmíssimos problemas que tem no legislativo, no executivo, na OAB, nos times de futebol, nas empresas. Nós temos gente de tudo quanto é tipo dentro da magistratura, mas é óbvio, nós somos humanos, o juiz não é um Deus caído do céu. Né? Ele tem que ter uma conduta exemplar, é isso que tem que ter. Claro, né? Ele tem que estar da média para cima em termos de exemplo de conduta. Não basta ser sério, né? Como a mulher de César. Não basta ser sério, tem que demonstrar que é sério também. É isso que o povo quer de um juiz. E o cidadão que não gosta disso, então que vai fazer outra coisa, peça conta e vai embora. Quem escolheu ser juiz tem que dar exemplo de conduta, exemplo de ação, exemplo de procedimento. É isso que se espera de um juiz. Tranquilidade, segurança, ponderação, equilíbrio e exemplo. Né? Bem, mas nós temos, então, a Aliciane falou muito nisso, nas multiportas, né? A mediação, a conciliação, a negociação, o dispute boarding. Nós temos umas 20 outras maneiras, 15 outras maneiras de resolver conflito. Que o fórum, que a porta da justiça, seja a última. Uhum. A banca do advogado é um dos melhores fóruns que existe. Por quê? Porque ali, caríssimos que estão nos ouvindo, é a minha mensagem final. Ali, na sua banca, no seu escritório, você consegue solucionar, muitas vezes, com a solução que o tal do bom senso recomenda. Pergunta se eu, lá no fórum, posso fazer isso. Eu não posso. Eu tenho que pegar e aplicar a lei, santo Deus. Eu tenho que aplicar a lei. Eu não posso fazer uma sentença, uma decisão mais ou menos assim, mais ou menos assado. Eu tenho que ir pelo artigo de lei. A lei é dura. A mediação é a melhor solução que existe no mundo, porque as partes é que constroem. E o advogado tem o grande papel de servir de equilíbrio para uma parte e não avançar muito sobre a outra. Mas isso é bom senso. O nome disso é ética, o nome disso é correção, o nome disso é integridade, que todos nós temos, pelo amor de Deus. Né? Então, aquela época de entrar na justiça, eu vou te chamar na justiça. Por favor, deixa para o fim isso. Deixa para o fim. Porque lá na Dona Justiça vai demorar muito a solução. Nós temos 3 graus de jurisdição, se não 4, né? 3 graus de jurisdição, e nesses graus de jurisdição, tudo quanto é recurso que tu imagina no mundo. Né? Então, a solução, pessoal, a nova geração que está aí de advogados, né, tem que procurar dar, é nós juízes, nós advogados, nós os operadores do direito, é que somos responsáveis, em grande parte, pela efetividade da justiça. Porque não adianta tu ter a melhor justiça do mundo,
Foi, olha, veio aqui Deus e ficou aqui uma semana bolando a melhor justiça do mundo. Só que daí se eu começo a gravar para cá, fazer para lá, marcar audiência tardiamente, não estou falando mal dos advogados, estou falando mal da juizada também, né? Não comparecer, marcar audiência onde não precisa e tal, mas não adianta, mesmo que Deus tenha construído um caminho excelente, nós não vamos seguir aquele caminho bom que foi dado para nós. Então agora é hora, com a mediação, com esses métodos todos, né, que são alternativos ao sistema tradicional, agora é a nossa vez, chegou a nossa vez. E o Brasil está indo não está indo bem, nós estamos indo maravilhosamente bem. Eu estudo em Portugal, todo ano eu vou para lá em julho, né, dou palestra em alguns outros lugares, de 4, 5 anos para cá, todos os lugares, todas as universidades onde eu vou estão dando como exemplo os nossos métodos aqui de mediação e conciliação. O advogado é um dos grandes responsáveis por isso, porque faz parte da equipe da justiça. A justiça não é o juiz. A justiça somos nós, todos nós, todos os operadores do direito. Muito obrigado. Peço desculpa por me estender sempre muito quando eu falo disso. Fernanda e Riciane, obrigadíssimo pelo convite. Lucon, é um prazer imenso dividir o mesmo instante com você. Eu aprendo muito, sempre que eu ouço você, eu aprendo muito. Parabéns, Deus o conserve, continue assim. E a nossa turma que está nos ouvindo aí no Brasil inteiro, em Santa Catarina, que é o estado mais bonito da federação, né? Agora você processado por dano moral, né? Mais uma vez, muito obrigado. Desculpe se eu me estendi, né, se eu me animo muito para falar como isso. Muito obrigado, um grande prazer. Obrigado pelo convite. Bye, bye. Meus queridos, eu queria bem rapidamente, só deixar uma mensagenzinha, tá? Também complementando o que o ministro falou. Agora eu e ele, nós passaríamos o dia inteiro conversando sobre isso, né, pelo visto. Mas só para... que é uma forma assim, bem pedagógica e fácil o advogado entender. A mediação, ao final de tudo isso, querido advogado, nada mais é do que uma negociação assistida. E a negociação, todos nós advogados gostamos de fazer, né? Amamos fazer a negociação. Compreenda só mais um pouquinho, né? E se entregue na construção desse diálogo. Se deite em cima da negociação, aproveite, explore, e você só vai ter uma pessoa a mais assistindo para ajudar você a conseguir encontrar a solução para o teu conflito, né? Através do teu colega e da outra parte, você e o teu cliente vão ter o que? A facilitação desse diálogo, da construção desse consenso, por meio do quê? Da negociação de vocês. Nada mais é do que isso, não tem nada de muito mistério, mas é necessário que vocês se coloquem à disposição e abertos a essa inovação. Perfeito, Riciane. Eu creio que nós ficaríamos aqui conversando por um bom tempo, né? Todos nós somos apaixonados pelo tema. E eu já deixo de antemão, então, um convite para que a gente possa fazer um novo curso para darmos prosseguimento a essa fala, né? Já fica o convite prévio, logo entraremos em contato com o ministro Buzzi, Dr. Paulo Lucon e Riciane. Eu acho que vale a pena nós estendermos esse nosso curso, tamanha a importância do tema, né? Mas que período maravilhoso foi ficar aqui com vocês. Agradeço imensamente a disponibilidade e logo estaremos juntos novamente. Tá certo? Obrigada, muito obrigada. Abraço, muito obrigada a todos os nossos espectadores. Muito obrigada. Um abraço a todos. Muito obrigado. Até mais, pessoal. Obrigado, Bom dia. obrigado. Obrigada. Bom dia.